Salve galera, meu nome é Otto, sou professor de História e estou passando aqui no canal do Mini para conversar com vocês sobre os principais conteúdos que mais caem, que mais aparecem no vestibular do Enem. Então é o seguinte, cara, antes de eu começar a falar com vocês exatamente sobre os principais temas, eu acho que é importante a gente entender um pouquinho sobre como que a história é cobrada no Enem. É uma tradição, é uma coisa clássica que o Enem sempre utilizou as ciências humanas de maneira geral para abordar críticas sociais, levantar questões sobre racismo, sobre questões de gênero, sobre questões de homossexualidade. E nesses 2 últimos anos, a gente observou que isso não apareceu. Inclusive, coincidentemente, apareceu nada de história contemporânea no último Enem e apenas uma única ou 2 questões, se eu não me engano, no Enem passado, né? No Enem retrasado. Então, galera, a gente está falando hoje com vocês sobre toda a média de tudo aquilo que já foi feito e de tudo aquilo que já apareceu no Enem. E que vão ser sempre assuntos importantes. Então, vamos lá. Primeiro ponto, e esse tema é o seguinte, galera. Apareceu no velho, no meio e no final do Enem, sempre aparece, que é a chamada Antiguidade Clássica. Quando a gente fala em Antiguidade Clássica, a gente está falando das 2 grandes civilizações que vão ser o berço da formação da cultura ocidental. Os gregos e os romanos. Então, vamos lá. Grécia. O que é importante você saber? Primeiro, o que é uma polis? Entender o que é uma cidade-estado. A Grécia, diferente de Mesopotâmia, de Egito, de Roma, nunca foi o único império grego cuja capital era Atenas. Na verdade, a civilização grega, ela tem diversas cidades-estados que são ligadas com a mesma cultura. E por essa mesma cultura, todos são gregos. Porém, cada cidade-estado tem sua própria constituição, seu próprio exército, suas próprias formas de governo e por isso são completamente independentes entre si. Eu acho que polis é uma coisa importante que você tem que saber em relação à Grécia. Outro assunto, e esse eu acho que é o mais importante, é saber a democracia ateniense. Um sistema de representação que foi criado por Clístenes, mas que tem uma contradição muito grande, já que é um sistema de representação que representa muitas poucas pessoas. Lembrem sempre de levantar qual é a pessoa que pode ter direitos eleitorais. São aquelas pessoas que possuem cidadania. E para possuir cidadania, envolve uma série de atributos que vão excluir a maior parte da população. No caso de Roma, cara, é um pouco mais complicado. Mas eu acho o seguinte, escravidão romana é sempre um assunto muito importante, já que Roma sempre foi uma civilização baseada na escravidão. Quando faltou escravo, Roma caiu. E a questão também da cultura romana, né? Os romanos sempre impuseram sua cultura para outros povos e por isso que eu estou falando com vocês hoje em português, uma origem que deriva do latim, assim como o italiano, o francês, o espanhol e etc. Outro assunto muito importante é o tal do segundo reinado. Para vocês terem uma ideia, se a gente coloca assim, para selecionar questões de segundo reinado no Enem, é o assunto que mais tem questões se a gente somar o Enem Digital, o Enem PPL, o Enem Segunda Chamada, o Enem qualquer coisa. Então, de tudo isso, o segundo reinado é importantíssimo. E é claro, né, cara? São 49 anos da nossa história que nós vivemos sob o jugo e sob a liderança de um imperador que finalmente era brasileiro, filho de Dom Pedro I, que era um português. Dom Pedro II foi muito importante para afirmar a identidade nacional do Brasil. Isso é o que mais cai. O entendimento que estabilizar o governo com Dom Pedro após os turbulentos anos do período regencial é uma das coisas mais importantes para se criar um país verdadeiramente brasileiro. É um imperador que não tem sotaque português, não tem mais partido português. É o Brasil por si mesmo. Olha, Tarifa Alves Branco, Lei de Terras, Lei Eusébio de Queiroz, Era Mauá, Guerra do Paraguai e a crise do Império, aquela questão militar, abolicionista, sem dúvida, são os assuntos mais importantes e que sempre vão aparecer de alguma maneira no vestibular do Enem, beleza? Um assunto também muito forte, e aí ele é um clássico, né? Nunca deixou de aparecer em nenhum vestibular, curiosamente deixou de aparecer nos últimos 2 vestibulares do Enem, é a Era Vargas. A Era Vargas, pessoal, ela é um período de 1930 a 45 que envolve 3 governos. O governo provisório, o governo constitucional e o governo ditatorial, que nós chamamos de Estado Novo.
o Estado Novo é o mais importante. Brasil na Segunda Guerra Mundial, o nacionalismo econômico, o intervencionismo e o grande investimento de Vargas na indústria de base. Eu acho que esses são os temas mais importantes. É bom também saber como é que foi a Constituição de 1934 e talvez a Revolução Constitucionalista que vai acontecer ali em 1932 em São Paulo. Quarto tema, beleza, pessoal? Já falamos 3, vamos falar para o quarto tema, que é a Segunda Guerra Mundial. Assim como Vargas, um tema super tradicional. O que eu falo para vocês é o seguinte: quando estudar a Segunda Guerra Mundial, não fica se pautando muito nas batalhas. É muito mais, isso inclusive vale para qualquer guerra, os antecedentes e as consequências. No caso da Segunda Guerra Mundial, os antecedentes envolvem as consequências da Primeira Guerra Mundial, a ascensão dos regimes totalitários, a ascensão do nazismo, também o medo do comunismo soviético, e tudo isso vai gerar a maior utopia da humanidade numa guerra que deixou mais de 53 milhões de mortos. E por fim, nosso quinto e último tema é a Primeira República. E é um tema gigante também, né? A gente está falando de um período de 1889 no Brasil, com a proclamação, até o período varguista, em 1930. Então a gente está falando de quase 40 anos de Primeira República também. Quais são os movimentos sociais mais importantes? Guerra de Canudos, Revolta da Chibata, Guerra do Contestado, Greve de 17, Paralisação Geral e o Movimento Tenentista. 5 tópicos muito importantes. Relações políticas, voto de cabresto / coronelismo, política dos governadores e política do café com leite, o famoso revezamento presidencial entre as duas províncias, os dois estados mais poderosos do Brasil. Então, pessoal, esses são os temas mais importantes. Ouso dizer que 50% do que cai no Enem. Então, se eu sou você, eu não deixe de dar uma olhada com muito cuidado e acompanhar direitinho as dicas nesse nosso vídeo. Valeu, pessoal. Até a próxima e um abraço.